Olá pessoal, eu sou Samarina Reis do canal A Terapia Cristã e fui convidada pelo canal podcast Eu e Ela para participar o quê? Do quadro Conexão Espiritual. De cara eu já achei assim maravilhoso. E antes de começar eu vou pedir para você estar aqui, clica aqui e se inscreve no canal Eu e Ela e A Terapia Cristã, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre, a pensamentos, emoções, como é que funciona isso, terapia cristã. Vamos lá dividir. Primeiro na base bíblica. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui de cara aqui a gente vê que nós somos 3 em 1, né? O corpo, alma e espírito. E foi assim sensacional quando eu entendi, sabe? Foi como se assim fichas caíssem, né? Não sei se você é da época da ficha, né? Mas eu sou da época da ficha. Fichas caíram na minha mente, né? Em relação a isso, quando eu entrei no seminário teológico. E eu tinha era difícil para mim entender como uma pessoa espiritual, como eu me sentia, assim, que eu buscava mesmo a palavra, não que eu fosse 100, não é isso, por cento, mas como é que eu buscava a palavra e as coisas na minha vida não andavam. E lá eu entendi, sabe, porque para mim eu separava a vida espiritual, né, e as emoções. E eu entendi que o que é o espírito? É o que nos conecta com o Espírito Santo, com Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então ele habita em nós. E o nosso espírito humano conversa com o Espírito Santo, tá? E o que é alma? São as nossas emoções, é o nosso intelecto. Tanto que em Romanos 12:2 fala o seguinte: transformar o quê? A vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? E o corpo é mais fácil a gente entender porque é matéria, né? Nós somos templo. E, na verdade, o corpo é um instrumento. A gente vai com o nosso corpo, né? Estar presente com a nossa família, na nossa faculdade. A gente é luz, a gente vai com o nosso corpo. A gente utiliza a nossa boca, a gente vê, a gente aprende. Então, assim, um corpo é instrumento. Por isso que é importante a gente cuidar tanto do corpo, gente. Mas existe um equilíbrio nisso, né? A gente pode falar em outro momento. Eu quero falar da alma especificamente. O que eu entendi, né, na época? Assim, qual foi a grande revelação? Não tem como a gente separar, gente, o espírito da alma, que são as nossas emoções. Nosso espírito, ele comunica-se com o Senhor, né, com Deus. Mas a nossa alma, que são as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, ela precisa ser transformada. E não adianta também, gente, a gente ir lá sentar assim para fazer uma terapia apenas e cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, sem a gente cuidar do nosso espírito, entende? Porque nós somos 3 em 1. Então, quando você se dedica muito tempo, sabe aquela pessoa que vai na terapia, vai e se sente vazia, ainda sem propósito? É porque o espírito dela ainda não tá conectado, ela não tá buscando as coisas do alto, sabe? Então as coisas ficam muito vazias e sem sentido para ela. O espiritual é fundamental. Mas tem aquela pessoa também que não sai da igreja, gente. Não sai da igreja. E aí a vida dela continua a mesma coisa. Sabe? Ela fica sentada esperando as coisas acontecerem. Mas existe a necessidade de uma transformação aqui da mente. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida plena. E no original, vida plena, né? Vida zoe, é a vida verdadeira, e vida plena. É uma vida assim que transborda. A gente não veio aqui, nesse mundo, para ter uma vida assim, mais ou menos, sabe? Aquela coisinha assim, mais ou menos. A gente não veio. Porque nós somos feitos imagem e semelhança. Se eu te falar o seguinte, pega um carocinho de laranja. De verdade. Se você olha para uma semente de laranja e você plantar, o que vai nascer? Não vai nascer manga, né?
vai nascer o quê? Laranja. Por quê? Porque dentro dessa semente de laranja, ela tem todo o DNA que ela precisa para ser laranja. Assim somos nós, sabe? Quando Deus criou o mundo, se você for em Gênesis, você vai ver que ele criou tudo e falou, e viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. E toda a criação, ele falou o seguinte, que haja, haja. Com a palavra ele declarou, haja. Mas quando ele fez o homem, ele pegou o barro e fez com as próprias mãos. E assoprou o fôlego da vida, dividindo o seu espírito conosco, dividindo as suas características, o seu caráter. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando fala sobre isso, fala sobre caráter, sobre a essência. Nós somos filhas de Deus. Só que quando a gente anda por aqui, pelo mundo, a gente é bombardeado pelo ambiente, pelo que as pessoas dizem que nós devemos ser. Por quê? Porque elas foram criadas daquela forma. E automaticamente o ambiente, ele nos torna semelhantes a ele. E aí a gente não vive aquela vida que o Senhor, que Jesus separou para nós. E é interessante que em Isaías, não sei se você conhece, fala o seguinte, Deus fala o seguinte, presta atenção, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos, os meus caminhos são muito mais altos. Muito mais alto. Então, o que acontece? Deus, ele tem um pensamento diferente para mim e para você. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui com um propósito. E qual é o propósito? De brilhar a glória de Deus. A gente não nasceu para ser qualquer coisa, entendeu? Para a gente ser medíocre, que é viver na média. Nós viemos aqui porque nós temos a semente da grandeza dentro de nós. Nós temos a semente de Cristo. Então, por isso que é interessante, é importante nós entendermos que nós precisamos viver a glória de Deus, buscarmos nos conectar espiritualmente com Ele, tá? Mas transformar a nossa mente, que são os nossos pensamentos. O que são os pensamentos, gente, na terapia cognitivo-comportamental? É muito interessante. Porque os pensamentos, eles constroem sentimentos e os sentimentos, ações. Os pensamentos constroem crenças nucleares, adaptativas, no qual nós estávamos no meio, no ambiente. E aí acontece isso tudo com as nossas vidas. Agora, se a gente pega esse pensamento e alinha com a palavra de Deus, a gente vai viver uma vida plena. Então, o que é o terapia cristã? É nós entendermos que nós somos 3 em 1. Não dá pra gente cuidar de um e negligenciar o outro. Isso tudo com base na Bíblia. Mas entendendo que a ciência, né, o cognitivo, o comportamento, precisa ser modelado e precisa ser estudado. É isso. Então, assim, a terapia cristã tem como objetivo transformar os nossos pensamentos, sabe? Que são a partir do padrão do mundo com os pensamentos de Deus através da palavra de Deus. Ok? Então, se você achou interessante, fica conosco que a gente vai estar avançando e segue aqui o A Terapia Cristã no canal e também segue o Eu e Ela Podcast. Beijo no seu coração.